Boa noite, meus irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É um prazer estar aqui com vocês novamente e espero que as nossas reflexões sejam produtivas para mim, em especial que estou aqui falando e que eu luto pra caramba para tentar colocar esses ensinamentos em prática, e para todos vocês que estão compartilhando desse momento comigo, né? Então, que a espiritualidade esteja conosco, que sejamos abençoados nesse momento de troca e reflexão. A gente vai ler uma página do livro Vigiai e Orai, que eu amo demais, assim, é um livro que traz informações muito pertinentes à dinâmica do dia a dia. A gente faz uma prece e inicia as nossas considerações. E eu selecionei para a gente conversar, ou melhor, para a gente ler aqui, como página de abertura, a mensagem que se intitula Mobiliza o teu potencial. Mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos em ponto menor o que ele pode infinitamente. Faz um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragem. Mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. Mobiliza o teu potencial. E se entendermos que somos filhos de Deus, que somos filhos do Pai e que o potencial está em nós, o que nos falta é ação, é a decisão firme, persistente, perseverante de seguir adiante procurando fazer o melhor, encontrando os nossos talentos, né? Utilizando a prece, como ele diz aqui, ora, pedindo forças e coragem, colocando-se no caminho para encontrar essas bênçãos do céu e movimentando os recursos, porque todos nós temos já há muito recursos para semear, para expor, para distribuir. Então, que tomemos a decisão hoje de fazer mais, de fazer melhor, de fazer diferente, para que o impacto na realidade seja efetivo, né? O Cristo espera por nós. Então, diante dessa página grandiosa, dessa página que nos convida à movimentação, a gente eleva o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a essa pleiade de espíritos que caminham conosco, que nos auxiliam, que procuram o tempo todo nos auxiliar no sentido de nos manter no caminho e que consigamos dar conta daquilo que nos cabe. Que aproveitemos a oportunidade da reencarnação para fazer e fazer melhor. Temos todas as bênçãos, temos toda a proteção, temos todo o manancial de oportunidades para fazer. Então, que se movimente em nós a grande decisão de fazer agora.
e que estejamos do lado do Cristo, vencendo a nós mesmos e tendo o outro como o nosso irmão, colaborando com o outro para que ele cresça e que juntos sejamos capazes de transformar o processo da vida. Que Jesus esteja conosco, que Deus nos ampare e que consigamos fazer o melhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, a gente pensou num tema para colocar nesse momento. E esse tema, como sempre, ele não veio ao acaso, né? Ele veio sendo elaborado, sendo gestado, sendo trabalhado emocionalmente para que a gente conseguisse chegar na ideia. E a ideia é o tema. Então, nós estamos propondo, nesse momento, conversar com vocês sobre família, uma ideia genial de Deus. Esse era um slogan, né? Era uma mensagem que a gente tinha na casa de Eurípides, naqueles plásticos para adesivar os carros. Então, houve um tempo em que inúmeros colaboradores da casa desfilavam esse adesivo em seus carros. Família, uma ideia genial de Deus. E, como eu apresentei para vocês, né, a ideia da gestação, há cerca de mais ou menos 2 semanas atrás, nós fizemos na casa de Eurípides, onde eu sou frequentador, Casa Espírita Eurípides Barçanufo, o tema parentesco e filiação. E qual não foi a nossa surpresa quando, no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, flagramos uma declaração bastante interessante de Kardec. Eu vou pedir licença aqui para vocês para ler rapidinho. Não é o trecho todo, não, mas é um recorte. Para aqueles que quiserem, é capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Olha que coisa interessante. Kardec fazendo reflexão sobre Jesus em família. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam, espíritos pouco adiantados. Não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Caramba, é forte, né? Porque nós já aprendemos que Jesus é largamente o maior expoente espiritual que já encarnou no planeta. Segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, Jesus é o governador desse planeta. Ele é quem gerencia a maravilhosa formatação dessa bola azul chamada Terra. É esse espírito de luz, é esse espírito grandioso que se apresenta com uma majestade espiritual e que encarna em uma família que não o reconhece, que não o legitima,
que não o entende e não o respeita. Mas nos diz a doutrina que família é uma ideia genial de Deus. E é nessa perspectiva que gostaríamos, então, de ancorar as nossas reflexões desse nosso encontro. Família, uma ideia genial de Deus. Porque quando a gente fotografa a esquizofrenia que se abate sobre todos nós, a sensação que temos é que abriram as portas do inferno. E toda vez que entendemos não haver mais nada que nos surpreenda, mais uma pancada derradeira, né? Mais um soco violento na boca do estômago nos acomete. E a gente poderia ficar aqui horas e horas narrando e relembrando acontecimentos absolutamente impensáveis do nosso dia a dia. Ontem, um menino de 17 anos foi espancado até a morte por conta de um celular. Há uma semana, 2 semanas, uma mulher policial mata a irmã a tiros num posto de gasolina. Um filho, na discussão com os pais, mata esses pais a marretada. E aí a gente vai lembrar do caso Henri Borel, a gente vai lembrar dessa cena monstruosa desse anestesista. A sensação que a gente tem é que o mundo está de ponta cabeça. E é exatamente diante desse mundo cruel, desse mundo que a gente acaba não entendendo esses porquês, que a gente vai questionando e vai se perguntando, né, o que está acontecendo? A coisa está tão ruim, está tão complicada? É que a gente vai entender a importância da família. E talvez não seja à toa que a antropologia, a sociologia e todas as ciências humanas da Terra ancorem na família essa ideia de um núcleo social fundamental, primário, efetivo para todos nós, seres humanos, em todas as partes do planeta. E aí a gente foi ao Aurélio para entender, né, o que o Aurélio apresenta para nós como ideia de família. E aí eu busquei aqui, a gente tem a seguinte informação: família, grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto. E aí ele exemplifica pai, mãe, filhos. Ele dá uma outra designação, que é o grupo de pessoas com ancestralidade comum. Isso nos remete à ideia de árvore genealógica, né? A gente tem lá um fio condutor, uma coluna dorsal, em que consanguineamente os elementos se agregam. Família. Mas eu senti necessidade de pesquisar um pouco mais. E fui encontrar um conceito na sociologia bem interessante. E observem, é abrangente o conceito. Segundo o Estatuto Civil, família é o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Essa é uma identificação, né, é uma nomenclatura que acaba ficando um pouco ultrapassada, porque hoje a família já tem um outro espectro, né? A gente já observa a união de 2 homens, 2 mulheres, famílias representadas por uma avó e
3, 4 netos, a família passou a, a ter uma apresentação diferente, mas tem o mesmo fim. Por quê? Porque a origem da família, que remete a tempos remotíssimos, está diretamente ligada à história da própria civilização, uma vez que entende o processo de relação social do indivíduo como um fenômeno natural. E, em sendo esse fenômeno natural, esse indivíduo tem a necessidade de estabelecer relações afetivas e estáveis. É assim que a gente aprende, na troca. E aí eu comecei a pensar, caramba, que legal, né? Porque a família, então, é o celeiro da cidadania. E é uma viagem que eu estou propondo aqui. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a família é a produtora do cidadão. É ela que forma primeiramente, esse indivíduo para ele ter outros papéis na sociedade. E aí a gente pode até pensar na questão da escola, né? A escola não está aqui para educar, né? A escola está para trazer a informação, porque a educação, essa questão ética, essa questão moral, é de responsabilidade da família. É a família que dá ao indivíduo instrumentos para que ele consiga viver em outros núcleos sociais. Então é ela, a família, a produtora contínua de cidadão. Mas será que é hoje? Será que essa família tem cumprido esse papel? Bom, na perspectiva meramente material, social, a gente inseriu a família. Vamos então pensar nessa família espírita, ou seja, na perspectiva espírita, família é uma instituição divina. É isso que diz Kardec, ancorado no ensinamento dos espíritos. Família é instituição divina, com planejamento que antecede a vida física e que tem por objetivo o ressarcimento de débitos pretéritos e o crescimento espiritual de todos os seus membros. Então, nós nos organizamos no núcleo familiar para resolver problemas do passado e para crescer, para fazer do agora o degrau para o crescimento espiritual. Então, é onde existe um planejamento espiritual para essa proposta reencarnatória, em que, ao mesmo tempo em que eu estou resolvendo os problemas do passado, eu estou plantando os frutos do futuro, que podem ser frutos bons ou ruins. É livre-arbítrio. E a doutrina espírita apresenta a família ainda como esse instituto abençoado, entendendo que esse grupo de espíritos, entre aspas, necessitados, apresentam compromissos inadiáveis de auxílio e reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito. Então, na verdade, o programa reencarnatório estabelecido, né, por essa lei de causa e efeito nos permite o exercício maior de resolver problemas passados e de reescrever o nosso futuro. Então, a gente consegue, dessa maneira, entendo eu, de perceber, a partir da ideia de família, dois caminhos. Então, nós temos a família civil, consanguínea, né, cultural, e essa família ela é momentânea, em que a gente
responde a um projeto reencarnatório, mas esse exercício na família civil consanguínea nos permite vivenciar, experimentar e aumentar a nossa família espiritual, que vai se alargando diante do progresso moral que vamos amealhando diante das sucessivas reencarnações. Então, na verdade, o fato de estarmos encarnados na família, e essa família ela é circunscrita, ela é pequena, ela nos dá a possibilidade da experiência para termos condições de vivermos na nossa família espiritual, que é a maior. Por isso, não à toa, Jesus disse, irmãos, amai-vos. Porque é lei de amor. Porque quando a gente lê esse trecho do Evangelho, em que Jesus é rechaçado pelos irmãos, né? Não é entendido por esses irmãos, não existe preocupação no Cristo. Por quê? Porque o Cristo não está preocupado com essa consanguinidade. Ele não está preocupado com essa família momentânea. Ele está preocupado com a família espiritual, que na verdade é a família universal para ele. Para a gente ainda não. Porque a gente não olha para o nosso irmão como irmão. A gente não olha para o outro entendendo que o outro é o nosso irmão. Porque a gente acaba não entendendo a grandeza da fala do Cristo. Quando o Cristo diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, Jesus está falando com Deus, que é o nosso Pai. Ou seja, Jesus está falando para Deus perdoar a nós, que nós não entendemos. É essa a dinâmica. Então, é exatamente o exercício possibilitado por essa família consanguínea que nos permite dilatar os laços de nossa família espiritual. Porque quanto mais impacto positivo a família consanguínea nos dá, mais interessante somos nós na relação externa. Nossa, como fulano é educado, né? Nossa, como fulano é prestativo. Nossa, como fulano... Por que esses atributos eles são fundamentais para a vida? E se esses atributos são fundamentais para a vida, à medida em que a gente vai apresentando esses atributos nos outros núcleos sociais, mais nós somos amados, mais nós fazemos amizade, mais nós somos respeitados, mais nós trocamos. Então a família passa a ter um peso fundamental no processo de... eu vou usar um termo que eu acho apropriado, formatação desse caráter do indivíduo. Porque o objetivo, segundo Jesus, é sermos todos da família universal. Mas a gente só vai participar dessa família universal de maneira integral quando efetivamente sentirmos esse amor, que a gente não sente nesse momento, que a gente não dá conta. Nesse momento, a gente trabalha na perspectiva da família consanguínea. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha esposa. É essa a nossa dinâmica. A gente olha para esses que estão aqui próximos. Quando o nosso objetivo é, à medida em que interiorizamos o ensinamento espírita, olhar para fora. Por isso disse-nos o Cristo, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é ampla, é maior, ela transcende, ela rompe esses espaços geográficos. E se somos filhos do Pai,
Se somos filhos de Deus, somos todos irmãos. Por isso a caridade rompe esses limites. E aí a gente vai flagrar no próprio livro dos Espíritos uma informação, quer dizer, a gente encontra no livro dos Espíritos e no Evangelho, né? Os Espíritos dizendo o seguinte: o corpo deriva do corpo, mas o espírito não deriva do espírito. Essa é uma informação importante. Por que é importante? Sim, porque o exercício no corpo é do espírito. Então, o ser humano, ele se organiza na família e a família cria a possibilidade material para o exercício do espírito. Mas o espírito não está vindo do espírito. O espírito é a criação de Deus. Então somos todos irmãos, num processo maior, em que nós ainda não entendemos. Por isso, a ideia, como é que eu vou dizer, incisiva da encarnação. Mário, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é provocativa. Peraí que eu botei a colinha aqui. Olha a resposta. E a colinha para que eu seja fiel à fala dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Deus lhes impõe. É dogma. Não tem saída. Teremos que reencarnar. E à medida em que reencarnamos, vamos depurando, vamos nos organizando, vamos crescendo, vamos aumentando esse limite. À medida em que nós vamos agregando, né? Nós vamos trazendo espíritos diferentes para o coração, para o sentimento. Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim: eu tenho pouquíssimos amigos. Eu tenho muito poucos amigos, porque amigo tem que ser assim, assim, assado. Eu tenho muito poucos, sim. É um entendimento absolutamente equivocado. Porque quanto mais amigos nós temos, melhor. Porque quanto mais amigos nós temos, mais irmãos na família espiritual nós temos. E isso é um sistema que se retroalimenta, né? Então, cada vez que eu, enquanto pessoa, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa disponível para o auxílio, que respeito as regras, que respeito as pessoas, que procuro fazer as minhas dar conta das minhas responsabilidades da melhor maneira possível, mas eu vou atraindo pessoas também do bem para ombrearem comigo. E é nesse caminho que a gente vai aumentando essa teia. Então, quando eu bato no peito dizendo que eu sou pessoa de poucos amigos, que pena, que pena. Porque, na verdade, a gente precisa ser, mais do que nunca, pessoas de muitos amigos. A gente precisa fazer, movimentar, como disse a página, né? Os nossos talentos, as nossas emoções, e criar essa teia, aumentar essa teia. Porque é essa teia que sustenta a ideia maior proclamada pelo Mestre. Irmãos, amai-vos. É a renovação do espírito no processo reencarnatório, no ato impagável de vencer-se a si mesmo. Então, à medida em que eu consigo vencer o meu lado feio,
vencer os meus vícios e, ao mesmo tempo, colocar em prática os meus talentos, os meus valores, mais eu agrego socialmente. Então, retomando, se os espíritos dizem que a encarnação é uma imposição de Deus, a gente fica com a ideia de que o objetivo da encarnação é tornar o homem melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que é neste momento. E aí a gente, mais uma vez, cai na ideia de família, uma ideia genial de Deus. Qual é o peso, meus amigos, da família neste movimento? Eu passei por um período de reclusão por conta de ter me contaminado com a Covid, né? E assisti algumas palestras pela internet. E uma palestra de um rapaz de Salvador, se não me engano, me chamou muita atenção que ele, num determinado momento da palestra, ele cita uma entrevista com o Divaldo Franco. E ele diz que o Divaldo afirma que a maternidade, né, a paternidade, é a verdadeira missão do espírito encarnado. E nesse momento eu prestei atenção, né? E aí ele diz, né, que Divaldo não está falando dos missionários, ele está falando dos espíritos comuns, como nós. Então, para o homem, a paternidade, para a mulher, a maternidade. Ou seja, maternidade e paternidade no mesmo bloco é a verdadeira missão do espírito encarnado. Ou seja, Divaldo está nos dizendo que, à medida em que eu me torno pai ou que eu me torno mãe, eu tenho o dever, a missão de impactar positivamente na vida dos espíritos que serão confiados a mim. Está aí, família, uma ideia genial de Deus. Se reencarnação é uma imposição e se a maternidade e a paternidade são missões do espírito, significa que a gente precisa fazer. Eu lembrei de uns casos vividos por mim aí nessa trajetória de vida. Eu lembro de uma situação muito marcante. Eu era uma criança muito ansiosa, adorava jogar bola e soltar pipa, era top, né, das situações. Então eu preparava a pipa e era férias. Então de noite eu fazia rabiola, organizava a pipa, separava a linha, passava cerol, deixava tudo organizado para no dia seguinte de manhã tomar café e pimba, né? Rua. Aí eu lembro que naquele dia estava tudo preparado, os amigos iam soltar pipa num morro pertinho de casa, tal. E aí a minha mãe falou o seguinte para mim: olha só, quando for meio-dia, eu vou chamar você para almoçar, você esteja aqui meio-dia. Eu falei: ah, tá bom, mãe. Você vai para onde? Ah, eu vou soltar pipa com os amigos ali em cima do morro. E tá bom, fui com os amigos, né? Short, sem camisa, descalço e vida que segue. E aí eu lembro que por volta de meio-dia eu vi longínquamente a minha mãe gritar: Mário! E eu lá soltando pipa: já vou! E vida que segue. Bom, ela gritou mais umas 2 vezes, eu respondi que já estava indo, e a hora, eu não sei explicar para vocês, cavalgou, né? E eu entrei em casa, ia dar 6 horas da tarde. E por que eu sei disso? Porque a minha mãe tinha o hábito de ouvir a Ave Maria todos os dias às 18 horas. E aí eu lembro que eu cheguei, volto a dizer, só de short, descalço, sem camisa, todo imundo, joguei a lata de linha para um canto, a pipa para o outro, e a gente tinha no corredor um chão de vermelhão, né?
eu estava todo suado, todo imundo. Eu lembro que a minha mãe aumentou o rádio para ouvir a Ave Maria e eu deitei ali para ouvir a Ave Maria. Depois ia tomar banho. Quando acabou a Ave Maria, eu, ainda ali meio que prostrado diante daquele cansaço, daquele dia estafante de soltar pipas, a minha mãe começou a fechar as portas e janelas. Ela fechou todas as janelas da casa. Fechou a porta da frente, fechou a porta dos fundos e fechou a porta do corredor. Quando ela fechou a porta do corredor, eu assim, a espiritualidade deve ter dado aquela soprada no meu ouvido, assim, e meu amigo, agora já era. Aí ela, sorrateiramente, sacou de trás da porta uma vara de goiabeira e me deu uma surra. Mas, assim, uma surra que eu tenho até hoje as marcas no meu pé espírito. Assim, nas costas, nas pernas. Onde pegasse, estava bem pegado. Era assim. E aí ela disse para mim o seguinte: quando eu te der uma ordem, você vai atender na hora. Eu não preciso dizer para vocês que no outro dia ela estabeleceu um horário. Antes dela gritar, eu já estava lá. Oi, mãe, o que a senhora quer? Estou aqui. Por quê? Precisava aquela surra? Não. Marcou a surra? Marcou. Eu aprendi ali. Eu preciso obedecer à minha mãe. E acabou. E eu trago essa informação até hoje, porque foi marcante. Porque a minha mãe, naquele momento, ela marcou o território. Ela falou assim: você é filho, eu sou mãe, quem manda sou eu e você vai me obedecer. E é assim que vai ser. E eu aprendi. Essa história foi uma história de aprendizado. Eu não estou aqui fazendo apologia à violência. Eu não acho que a vara de goiabeira vai resolver, mas foi uma experiência muito boa para mim. Estabeleceu ali, marcou. E eu lembro de outras situações. Lembro, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, ou se eu já disse, fiz alguma informação de que eu sou professor. E eu lembro de uma situação em que eu estava em sala de aula com uma criança que tirava notas ruins o tempo todo. E eu lembro que a mãe se incomodava muito comigo, reclamava muito comigo para a coordenação, para a direção, até que essa mãe marcou uma reunião. E nós fomos para a reunião. A mãe, a diretora da escola, a coordenação, fomos todos para a reunião. E aí a mãe descascou, porque o professor isso, porque o professor aquilo, porque o professor assado, o professor frito, e eu ouvi. E quando a mãe acabou de falar, eu falei assim: mãe, a senhora me desculpa, mas assim, eu não concordo com o que a senhora está falando. O que é, define as notas do seu filho é o fato dele não estudar, não fazer os trabalhos de casa, não prestar atenção na aula. Ele não tem horário de estudos em casa, se não se organiza. E ela falou assim: mas como que ele não tem horário de estudos para a escola? Como? Como é que você pode falar uma coisa dessa? Bom, que eu percebo, assim, não vejo. Assim, o meu filho estuda todos os dias, estuda comigo. E eu vou lhe dizer, eu sento no sofá, ou eu sento na minha cama, eu boto ele deitado no meu colo e fico estudando com ele. Às vezes ele dorme. Não preciso falar mais nada, né? Porque, é, no fundo, o que aquela mãe estava reclamando, que era as notas do filho, e ela estava colocando o resultado negativo do filho nas minhas costas,
ela estava dizendo que a culpa era minha, estabelece uma ideia que é muito interessante nesse processo que a gente vive em família, na sociedade, que é o seguinte: a gente quer o resultado, a gente não quer o processo. O processo é doloroso, o processo precisa que a gente faça um esforço grande, nation naquele quesito. O processo exige da gente. E é o processo que leva ao resultado. Então, quando essa mãe passa a mão na cabeça do filho e diz assim: não, professor, o meu filho estuda, eu boto ele no meu colinho aqui, às vezes ele dorme. Essa mãe está tomando para si, primeiro, uma responsabilidade que não é dela. E mais do que isso, essa mãe está dizendo para o filho o seguinte: meu filho não está dando certo, mamãe vai organizar, mamãe vai brigar por você, mamãe vai resolver o seu problema. Talvez a gente crie os nossos equívocos a partir desse olhar equivocado que a gente tem do processo, da própria vida. E aí eu fui lá para pegar Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte, deixa eu ver aqui na minha colinha mais uma vez. Olha isso, olha que coisa grandiosa. Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos ao nosso próprio aprimoramento, com fins à edificação de um mundo melhor. Então, dentro de casa, no Instituto Doméstico, que é uma organização divina, eu encontro instrumentos para me melhorar. E em me melhorando, eu vou impactar positivamente na edificação de um mundo melhor. Olha a importância da família. O lar é uma escola fundamental na formação do indivíduo. E, infelizmente, as nossas famílias estão doentes. E, em função das nossas famílias estarem doentes, nós temos uma sociedade que está doente. É a aberração que a gente vai fotografando na sociedade é muito reflexo daquilo que a gente produz em casa. E aí eu preciso repetir: temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, é pensada por Deus, em cujo seio encontramos instrumentos ao nosso próprio aprimoramento, com fins à edificação de um mundo melhor. E aí é muito interessante que, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vai fazendo os links, né? E vai compreendendo a coisa de maneira maior, né? Eu tenho flagrado muito essas discussões na internet, várias palestras de nomes grandiosos de peso da doutrina, falando dessa transformação planetária, né? Desse movimento da Terra passar de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Poxa, muito legal. Aí a gente vai lá, né, na escala dos mundos, proposta por Kardec, onde ele ordena a evolução dos planetas, indicando os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, os planetas de regeneração, os planetas ditosos, os planetas celestes. E quando a gente começa a estudar direitinho ali, a gente vê o seguinte, que o planeta é resultado dos espíritos que o habitam. Então, é muito interessante a gente pensar que existe uma ansiedade para que a Terra passe de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, sem que ataquemos o processo. Ou seja, sem que entendamos que a Terra só vai virar planeta de regeneração quando nós nos regenerarmos. Não tem outra discussão, não tem outro caminho. Quem
estabelece a chancela da transformação, somos nós. E o convite do Cristo é para nós, para que nós transformemos. Ou melhor, é para que nós nos transformemos para transformar. É essa a mensagem. E é muito interessante que muito me chama a atenção nessa apresentação didática feita por Kardec, né? Quando ele caracteriza, por exemplo, mundos celestes ou divinos, ou seja, os mundos lá no último estágio. E ele diz o seguinte: os mundos celestes ou divinos são moradas de espíritos depurados. E eu fiquei pensando, caramba, ou seja, o Cristo é morador de um planeta desse. O Cristo é um espírito crístico, depurado, maravilhoso, morador de um planeta celeste. Caramba, então os planetas celestes devem estar vazios. Porque, pensem comigo, se o Cristo está aqui trabalhando a nosso favor, nos ajudando, a gente que é estrupiado, que teima em manter aquela vibração baixa, teima em manter esse planeta como prova e expiação, que muitas vezes a gente pensa até que é primitivo. A gente vibra muitas vezes numa vibração lá embaixo, né? Num limiar extremamente complicado, né? Negativo. Caramba, esses planetas aí devem estar vazios, porque a galera está trabalhando. Porque já entenderam que se nós estamos infelizes, eles não podem ser felizes na plenitude. Eles nos protegem, eles nos sustentam, eles nos ajudam. E aí eu faço sempre uma brincadeirinha, né, que é o seguinte: Jesus era para estar de sunguinha, ao lado de uma piscina de bênção, ouvindo música divina e tomando suquinho de fruta celeste. É isso. Mas não, Jesus está trabalhando, gente, está aqui, ouvindo ininterruptamente os nossos chamados, ouvindo o nosso desespero, os nossos pedidos, e nos auxiliando incondicionalmente, independente do que somos. Está aí. E a gente ainda não entendeu, porque o Cristo disse e redisse: irmãos, amai. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Fora da caridade não há salvação. E aí, mais uma vez, a minha colinha está lá. Emmanuel diz, vez por outra, afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiante por ti. Vou ler de novo. Vez por outra, afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiante por ti. Mais adiante, Emmanuel diz o seguinte: recorda que o Senhor espera por tua vontade, por teus pensamentos, por tuas palavras e por teus braços, a fim de responder com a paz e com a esperança aos que te cercam. Está aí. Quando Divaldo diz que a grande missão dos espíritos comuns está alicerçada na paternidade e na maternidade, ele está dizendo que a gente precisa ser pessoas melhores, impactando os espíritos que nos chamam. E à medida em que a gente se torna espíritos melhores, impactando aqueles que nos chegam, a gente vai impactar o mundo.
Mas se começa no miudinho, começa em nós. E nós estamos dentro de casa. Então, o processo é grandioso, mas para a gente é pequeno, porque está aqui, é íntimo e é intransferível. Começa em mim. E aí, Clayton Levi, no livro Convite à Paz, estava por aqui, eu já não estou, mas tudo bem, eu deixei aqui a minha cola. Clayton Levi diz o seguinte: se tiveres força o bastante para sair de ti mesmo e ir ao encontro de teus irmãos em humanidade, já contribuirás para a edificação de uma nova era entre os homens. Se tiveres força o bastante para sair de ti mesmo e ir ao encontro de teus irmãos em humanidade. Observe, a proposta é rompermos essa geografia da casa, os nossos irmãos em humanidade. É esse o movimento. E ele continua: muitas vezes a felicidade que buscamos e necessitamos nascerá da felicidade que fomos capazes de proporcionar aos outros. Muitas vezes, a felicidade que buscamos e necessitamos nascerá da felicidade que fomos capazes de proporcionar aos outros. Tem mais uma. O amor que espalha é sol aquecendo a própria alma. E todo bem que faças, por menor que pareça, é flor desabrochando no solo da própria consciência, abençoando teus passos com o perfume da paz. A dinâmica, ela é pessoal. E à medida em que a gente incorpora esse entendimento, à medida em que a gente é espírita, que temos a informação a nosso favor. Diante deste entendimento, nós já temos a responsabilidade de fazer diferente. Porque a gente já entendeu que a evolução, por exemplo, do planeta Terra é proporcional à evolução do espírito que está aqui, que somos nós que habitamos o planeta. E que o planeta Terra só é planeta de provas e expiações porque o mal ainda faz um estardalhaço gigante. O nosso objetivo é dar uma equacionada para baixar o mal e elevarmos o bem. Esse é o nosso objetivo. E ele pode começar de maneira pequena, nos pequenos atos, incorporando no nosso dia as palavras mágicas. Obrigado, desculpa, com licença, bom dia. Essas palavras que muitas vezes a gente despreza. Ações de ouvir, de respeitar, de não propagar o mal. Nós temos essa responsabilidade do processo. E nesse momento, diante da responsabilidade, eu lembro da célebre frase de Paulo, né? No momento em que ele diz assim: por estas coisas estáis vós instruídos. Por estas coisas estáis vós instruídos. Eu confesso a vocês que eu demorei muito para entender, mas muito, muito, muito. Por que Paulo disse instruídos e não educados? É simples. Porque a instrução está no campo das ideias. A educação está no campo da emoção. Então, o que Paulo está dizendo, e Jesus já havia dito, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, a gente já conhece, a doutrina espírita está aí, cantada em prosa e verso, está aí, a gente já conhece, a gente já está instruído. O desafio é
é movimentar os talentos para que esse conhecimento, essa instrução espírita cristã, proclamada pelo Cristo, entre na intimidade, se transforme em hábito. Aí a gente vai poder dizer que, por estas coisas, estamos todos nós instruídos, não educados. Mas a gente só vai conseguir falar que a gente está educado quando essa transformação íntima acontecer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente já conhece a verdade. Ela não nos libertou ainda. Por quê? Porque a gente não trouxe para a intimidade. A gente conhece, mas a gente não aplica. E quando a gente olha para Jesus, na dinâmica de Jesus, a gente observa que a palavra convence, porque a palavra do Cristo está aí. Mas o exemplo arrasta, porque o Cristo fez. E aí a gente vai entender que Jesus é o grande garoto propaganda deste ensinamento. Fala e pratica. E é muito interessante que esse milagre chamado Jesus se rebaixa para servir. Não está na dinâmica de Jesus trabalhar os direitos. Jesus levanta a bandeira do dever. Façamos. Ele se diz filho do Pai, mas não dá carteirada. Não tem preposto. Ele é o propagandista do amor. E nesse projeto grandioso da construção de um mundo melhor, Jesus ignora os direitos e exalta apenas a importância de fazermos. Como sabedor de uma justiça divina que é imutável, que é amorosa, que é legítima, alicerçada no amor, alicerçada na criação divina, ele se distancia da justiça humana, que é frágil, que é volátil, que se organiza condicionada ao tempo, por costumes, por conveniências, por interesses, e faz. E à medida em que faz, nos convida a fazer. E está esperando. Está esperando por nossa transformação verdadeira, que do íntimo, do miudinho, pelo nosso engajamento na grande jornada, no grande projeto de implantação desse amor e dessa justiça no planeta, que começa por nós, nessa família transformadora. E nos diversos núcleos em que tenhamos a oportunidade de viver. O nosso desafio, meus amigos, ainda lembrando Paulo, e foi assim que eu encerrei a palestra na Casa de Eurípides, é que sejamos capazes de repetir Paulo, quando diz: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que sejamos capazes de fazer com que o Cristo habite em nossos corações. E que sejamos transformadores do nosso núcleo familiar. Que o nosso núcleo familiar seja pontinho de luz, iluminando e ajudando a transformar o mundão lá fora. Que Jesus esteja conosco. Um abraço no coração de todos.